E hoje tem o Contexto com Tarzan Leão, que traz o tema A Arte de Todos Nós. Contexto. Oferecimento. Café Catu, o café do seu dia a dia. O que vem ser a arte de todos nós? Como a gente definiria o que é arte e o que não é arte? Aristóteles, um importantíssimo filósofo grego, vem na sequência Sócrates, Platão, depois Aristóteles, um dos homens que mais conheceu o mundo foi ele. Ele dizia que a arte é a reprodução da realidade. Quando essa reprodução é perfeita, é arte. Claro, Aristóteles vai ser refutado por muita gente, porque depois dele outros filósofos e pensadores dirão que a arte não é meramente uma cópia da realidade, mas é uma criação pura da realidade. E aí você tem arte por todo lugar. Por onde você anda, você está se deparando com arte, você está se deparando com o produto dos artistas, das pessoas que produzem e revolucionam o mundo. Toda arte por si só é revolucionária. Dizem que Michelangelo, que fez uma escultura belíssima que está em Roma, chama Moisés, é uma escultura de mármore perfeita, uma obra perfeita. Quando ele terminou aquele Moisés sentado, imponente, com as tábuas da lei ao lado, ele ficou tão empolgado, ele ficou tão extasiado com sua própria obra, que teria dado uma martelada no joelho e gritado: "Parla, Moisés!", ou seja, fala, Moisés, você só falta se levantar e tomar forma e falar, tão perfeito você é. Essa é a grande arte que nós nos admiramos com a Capela Sistina, por exemplo, ou com a poesia de Camões, por exemplo, um clássico da literatura, ou Shakespeare, tanto no teatro quanto na poesia. Isso para citar autores internacionais que estão distantes de nós, mas nós também temos aqui a nossa arte, os produtores. Imagina Portinari, por exemplo, tão famoso, tão conhecido. Há pouco tempo mesmo, Paracatu foi visitada por obras de Portinari que foram expostas, réplicas, na principal praça da cidade. Essa é a arte. Mas aqui em Paracatu nós também temos nossos artistas, temos músicos, compositores que produzem, que fazem arte da melhor qualidade. Escultores como Hugo Martins, por exemplo, que é um santeiro e que tem obras maravilhosas espalhadas aqui na cidade. Ou uma pintora excelente, fantástica, que é Maria do Céu. Você vai vislumbrar com a pintura dela aqueles corpos meio transparentes, calmos, e quem conhece Maria do Céu sabe o quanto a arte dela reflete a vida dela mesma, aquelas imagens meio transparentes. Ou a arte de Flávio Costa, surdo-mudo, cuja pintura parece ter voz. Eu vejo os quadros de Flávio e parece que estão saindo vozes dali de dentro, repercutindo o silêncio que ele vive como surdo-mudo. Um grande artista. Esses são artistas conhecidos aqui em Paracatu, mas eu quero me valer de um outro artista que é Zé do Badauê. Se você não conhece Zé do Badauê, você precisa conhecer. O Zé, ele trabalha com ornamentação. Já trabalhamos juntos na Casa de Cultura, e o Zé é o seguinte: ele vai passando na rua e aquilo que uma planta que alguém corta e joga e que é lixo, não é lixo, não para Zé do Badauê, que ele pega uma folha seca, um galho seco e transforma num arranjo belíssimo, numa obra de arte. Isso é o que eu chamo de visão de Deus, porque Deus não olha para nós como nós somos agora, esse ser péssimo, cheio de pecados, cheio de defeitos. Não, Deus olha para mim e para você já de forma completa, como nós seremos no futuro, na glória, em um estado bem diferente do que estamos hoje. O artista tem esse olhar. Zé do Badauê tem esse olhar. Então o Zé transforma aquilo que ninguém valoriza em obra de arte. Ele tem as mãos de Midas, aquele que transformava tudo que pegava em ouro. Zé, tudo que pega vira arte, aquilo que ninguém valoriza, que ninguém considera, ele transforma
em arte. É arte também quem fica fotografando e do cotidiano nos deixa extasiado. Por fim, a arte é aquilo que quando nós olhamos, nós ficamos admirados e até com uma ponta de inveja, pensando assim, puxa vida, como eu não tive essa ideia, algo tão simples como a poesia de Manuel de Barros, como eu não tive essa ideia, como eu vi aquelas folhas jogadas no chão, aqueles galhos, e não tive o olhar do Zé do Badawi para transformar isso em algo tão bonito, tão maravilhoso, que enche os nossos olhos. Viva o artista brasileiro, viva aquele que produz arte para embelezar e tornar a nossa vida suave. Shalom! Até semana que vem, se Deus quiser. Assista às quintas-feiras na TVC Paracatu, no Jornal da Cidade. Contexto com Tarzan Leão. Oferecimento Café Catu, o café do seu dia a dia. O cafezão. Obrigado, Tarzan, pela participação.